Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Reflexão em Ação. Eu sou a Sônia. E eu sou o Adilson. Hoje meditaremos no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 9, versículos de 18 a 22. Iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, como vocês podem ouvir, e ver, a gente parece que está sempre refletindo nesse evangelho. A leitura de ontem foi quando o rei Herodes, também recebeu essa notícia que Jesus era considerado como um dos profetas que ressuscitou, João Batista, que também ressuscitou, Elias. E então, ontem nós refletimos sobre isso e hoje a leitura também é a mesma, o mesmo tema. E a única diferença é que hoje Jesus está perguntando para os apóstolos: e vocês, o que vocês acham quem eu sou? E Pedro, como a gente refletiu anteriormente, foi o primeiro a responder prontamente quem ele era. E Jesus então advertiu eles que ele ia passar por tudo isso, ia sofrer rejeição, ele ia sofrer muito, E então ele já deixou os apóstolos sob alerta do que seria a vida dele, que não seria uma vida nada fácil. E a gente hoje também está muito feliz porque nós temos um carinho muito grande por Padre Pio, São Pio de Pietrelcina, e somos muito devotos dele. Foi muito marcante no início do nosso casamento. A gente leu, a Vinha do Padre Pio. Foi quando a gente começou a se familiarizar mais com ele, conhecer através desse livro, A Vinha do Padre Pio. Tínhamos um outro livro pequeno também, escrito por um jornalista chamado Karl Wagner. Era um jornalista que estava com uma doença, com câncer, em várias partes do corpo, já não comia mais, estava no esôfago, no estômago. E então ele decidiu de ir lá para visitar o Padre Pio, conhecer o Padre Pio, porque o Padre Pio era muito famoso, muita gente comentava sobre ele. E então esse Karl Wagner foi curado da doença dele e aí resolveu ficar por lá para fazer a biografia do Padre Pio. E aí nós lemos também, muito interessante. Então hoje a igreja celebra
né, o dia de Padre Pio. São Pio de Petrocina. Então, estamos muito felizes por esse dia ser o dia dele, né? Nós sabíamos que um dia ele ia ser canonizado. Certamente. Sabíamos, porque a gente, quando leu a vida dele, né, e quando conheceu, é incrível mesmo, incrível que tipo de pessoa ele era, a fé que ele tinha, e os dons, ele tinha muitos dons, muitos dons. Sem contar as chagas de Cristo. Por 50 anos, apareceram nele as feridas, as mesmas que Jesus teve na cruz, as 5 chagas, no peito, nas mãos, nos pés. E o Padre Pio, então, foi submetido para exame médico, e aí eles constataram que não sabiam a origem daquelas feridas. E disseram que uma ferida normalmente, ou ela cicatriza ou ela inflama, né? Ela piora. E a dele era constante. Então a gente sabe que quando ele celebrava a missa, ele sangrava muito. Às vezes ele era carregado assim, bem enfraquecido por perder tanto sangue. E isso se deu um dia que ele estava em oração diante do crucifixo, e o Senhor o convidou ele para participar dessa chaga, desse sofrimento. Ele tinha o dom de locução interior e a bilocação. Ele, às vezes, era visto em 2 lugares ao mesmo tempo. Bom, humanamente isso seria impossível, né? Porque nós ocupamos um espaço físico, né? Nós somos matéria. Então, como alguém pode me ver aqui e me ver em outro lugar ao mesmo tempo? Não é impossível, só pelo vídeo que isso é possível. Mas o Padre Pio, ele era muito devoto dos anjos da guarda. Ele sempre aconselhava que nós devíamos de rezar para o nosso anjo da guarda, enviar o nosso anjo da guarda nos lugares que a gente precisava ir, não podia ir. E ele, então, tinha muito essa intimidade com o anjo da guarda dele. E ele avisava para as pessoas, né, que eram filhos e filhas espirituais dele: se vocês precisarem de uma ajuda espiritual minha, envie o seu anjo da guarda para falar com o meu anjo da guarda. E aí as pessoas enviavam. Então, muitas vezes, as pessoas que estavam hospitalizadas queriam muito que o Padre Pio fosse lá fazer uma oração por elas. Aí elas diziam para os familiares: olha, sabe quem esteve aqui e fez uma oração por mim? Foi o Padre Pio. E as pessoas dizem: impossível, eu estava na missa com ele agora e saí de lá direto para aqui, nem encontrei ele no caminho, é impossível. Aí a pessoa afirmava que veio sim, ele fez, às vezes tinha uma medalha que ele deu, e o Padre Pio não tinha ido, é que a pessoa rezou para o anjo da guarda, e o anjo da guarda foi e representou ele lá. Então isso é bem interessante, foi algo assim que humanamente nem tem explicação, né? Como o seu anjo da guarda pode te representar, falar, fazer oração com a pessoa, te dar algum objeto como fosse você. Mas exatamente, aconteceu. Mas basta a gente olhar para aquele trecho o trecho dos Atos dos Apóstolos, quando São Pedro foi miraculosamente liberto da cadeia pelo anjo, né? O anjo libertou da cadeia, e os irmãos, né, os outros apóstolos, estavam reunidos numa casa em oração, e de repente São Pedro bateu lá na porteira, porque ele já estava livre, né, e estava voltando para casa, e quando a serva foi lá fora e viu que era São Pedro, voltou para dentro e falou: Pedro está aí. E aí então um olhou para o outro e falou: não, isso é impossível, como que ele pode estar aqui? Aí um falou: bom, talvez seja o anjo dele.
É. Então, essa é uma grande prova de que o anjo da guarda realmente existe. A gente viu que foi um acontecimento que as pessoas achavam que o anjo dele que estava lá por ele. É interessante. Exatamente. Mas a gente aprendeu muito com São Pio de Petrocina. E assim, quando a gente leu a vinha dele, as histórias, os fatos, muitas pessoas se mudavam para lá, para ir morar em... como que é o nome do lugar? Petrocina, mas tinha um outro nome. Fica perto dele lá. Na Itália. E aí aconteceu que ele começou a ser muito famoso por causa das chagas de Cristo, então muita gente ficou curiosa de conhecer o padre que tinha as chagas. E aí muita gente ia para lá. Acabou que muitos doentes, uma população muito grande, eram visitantes diariamente, até que eles construíram... Peregrinos do mundo inteiro. Construíram hospedagem, hospital para acolher as pessoas. Então, muitos iam para lá. Acabou que a cidade cresceu muito, né? Ficavam hospitalizados lá e muitas vezes ele ia no hospital visitar. Mas o Padre Pio, acabou que muita gente queria tocar nele, queria ver o Padre Pio, e aí a igreja, o Papa, não me lembro agora, quem foi o Papa Pio XI? Não me lembro agora, o Papa da época, botou ele enclausurado, falou para ele que ele estava sendo mais atração das pessoas que o próprio Cristo. Então proibiu ele de celebrar missa e ele ficou tipo na cela dele, se chama cela, o dormitório onde o monge fica. E aí ele ficou lá. E aí foi quando ele disse que foi o período mais fecundo da vida dele, porque enquanto ele estava ali por 3 anos, ali enclausurado, sem contato com o público, foi quando ele começou a ler bastante sobre a história da igreja, a vida dos santos, e começou a receber muitas cartas de pessoas que queriam ajuda dele. E ele respondia todas as cartas. E ele respondia tudo. Então, depois de um tempo, o Papa viu que ele não era culpado. Cristo era o centro da vida dele. E totalmente. Uma vocação que ele tinha, quem conhece a vida dele, sabe? Desde criança ele tinha essa vocação para ser sacerdote. Ele foi desde pequeno com toda essa inclinação voltada para o Senhor. Então, o Padre Pio, ele tinha também o dom de responder as cartas. Quando alguém, às vezes ele estava andando para celebrar a missa, ele celebrava a missa de madrugada, mas a igreja ficava lotada. Pensavam que se desse um pior horário para ele celebrar a missa e que muita gente não iria, muito pelo contrário, todos iam na missa dele. As pessoas, quando encontravam ele no caminho, vinham com uma carta para dar ele. Sem ele pegar a carta da mão delas, ele já dizia: olha, a resposta para você é isso, isso e isso. E aí todos começaram a ver que ele sabia o conteúdo da carta sem ter aberto o envelope. Aí de você, se você fosse confessar a ele e não confessasse um pecado, ele te diria na mesma hora: e aquele pecado que você cometeu certa vez, naquele dia, que assim, assim, assim. Ele tinha também essa graça, esse dom de ler o coração das pessoas. Ele via a alma das pessoas. Eu aprendi com a minha madrinha, Dona Lourdes. Foi ela a primeira pessoa que me falou do Padre Pio. E eu me lembro assim, que uma das coisas que eu aprendi por primeiro da vida dele é que ele via a alma da pessoa. Quando a pessoa ia no confessionário confessar com ele, ele sabia se a pessoa estava em pecado mortal ou se a pessoa estava em pecado venial. Porque ele dizia que uma alma em pecado mortal, ela era negra, escura. E uma alma sem pecado, ela era branca, clara, alva. Então ele sabia por aí. E muito interessante que às vezes a pessoa gaguejava, não queria falar alguma coisa, aí ele lembrava: e aquilo que você fez assim, assim, assim?
você não está arrependido não? E a pessoa levava um susto. Ele deixava a pessoa confessar, e aí quando a pessoa dizia que tinha terminado, aí ele perguntava, tem certeza que acabou? Aí a pessoa falou, sim, 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 padre. Ah, é? Ah, e aquela vez, aquele dia que você fez tal e tal e tal, né? Então, não tinha nada que pudesse esconder dele. Nada. Então, o Karl Wagner, né, esse jornalista que estava indo, um dos últimos desejos dele era ir lá e conhecer o Padre Pio, mas ele não tinha esperança mais de sobreviver. Já não conseguia mais comer, nem beber. Aí quando ele chega, quando ele pega o trem para ir até lá, então já no trem, todo mundo que ia ver o Padre Pio, que estava nesse trem, começavam a comentar do Padre Pio, falando isso, aquilo, o Padre Pio fez isso, fez aquilo. Então isso chamou a curiosidade dele. Aí quando ele chega lá, então o Padre Pio, para poder facilitar mais, ele tinha os dias pares e os dias ímpares. Eu não me lembro agora, o dia par era para homens e os dias ímpares para mulheres ou vice-versa. E aí o Karl Wagner, quando chegou lá e foi confessar com ele, não comentou nada que ele estava com essa doença terminal, que ele não tinha muito tempo de vida. Mas o Padre Pio falou para ele, você vai morrer, né, meu filho? Aí ele falou, vou. Você tá com uma doença, com câncer. Aí ele apontou para ele, seu câncer tá aqui, se espalhou. Então ele foi apontando os lugares onde estava o câncer dele. Aí ele falou assim, eu sei que eu vou morrer, meu último desejo foi vir aqui. Aí o Padre Pio falou, não, me dê a mão. O Senhor não quer que você morra ainda, me dê a mão. E aí deu a mão, aí o Padre Pio fez uma oração por ele. Aí ele conta que quando o Padre Pio fez a oração por ele, ele sentiu uma dor assim, que como estivesse destroçando ele. Uma dor muito forte, de algo sendo arrancado dele. Sentiu uma dor que parecia que ele não ia mais suportar, mas foi uma coisa muito rápida. Aí quando ele sai do confessionário, ele começou a sentir fome e sede, aí foi e comeu, bebeu e não aconteceu o contrário, que nada parava no estômago dele, ficou. Aí ele começou a perceber... Antes nada parava no estômago dele, mas depois que aconteceu isso, ele foi, comeu, bebeu, e aí foi quando ele começou a constatar o milagre que havia acontecido na vida dele. Aí ele foi que ele estava livre do câncer e os médicos não tinham explicação. Aí foi quando ele decidiu voltar para Pietrelcina e começar a escrever sobre o Padre Pio, fez uma biografia dele, com um relato que as pessoas começavam a dizer quais tinham sido as experiências delas com ele. E aí ele foi escrevendo, e muitos casos como ele, teve uma famosa de uma baronesa, também acabou querendo ficar morando por lá para ficar perto do Padre Pio. A cidade foi também, além de receber muitos visitantes, muitas pessoas foram morar lá. Como nós falamos, ele era muito tentado, o diabo derrubava ele, batia nele. O diabo não era nada satisfeito com a vida dele. Mas, e às vezes, ele se machucava e tudo. Mas o Padre Pio foi firme, isso não abalava ele. E ele também tinha muita simplicidade, muita santidade. E interessante, ele tinha um irmão da ordem, que quando ele estava mais velhinho e tinha que levantar para celebrar a missa, então esse irmão era responsável de ajudá-lo, ajudar ele a se levantar e tudo. Então, para não perder a hora, ele sempre pedia para o anjo da guarda dele ir lá acordar o irmão, para o irmão vir e acordar ele. Então, aí esse irmão deu um relato, né, que todo dia alguém chamava ele naquele horário. Aí ele falou, meu anjo da guarda, eu incumbi ele de ficar tomando conta de você, de te chamar para você vir. E ele também tinha muita devoção pelas almas do purgatório. E então
rezava muito por elas, fazia sacrifício, oferecia. Padre Pio é o que a gente chama de... Ele foi uma alma vítima, alguém que aceitou o sofrimento nele mesmo, na carne dele, para oferecer pela humanidade, pelas pessoas. Às vezes, uma alma vítima é alguém que tem uma chaga, tem alguma enfermidade, e ele aceita, é um propósito que Deus faz, você aceita esse sofrimento por uma causa, e a pessoa aceita. E então o Padre Pio fazia muito isso pelas almas do purgatório. São Então, muitos e muitos relatos sobrenaturais acerca da vida de Padre Pio, né? Que se a gente fosse, né, contar todos, a gente ficaria aqui muitas horas contando. Meses, levaríamos uns meses falando. Mas um relato, por exemplo, do que aconteceu, que até hoje me impressiona, toda vez que eu penso nesse relato, né, e toda vez que eu leio, é um em que ele viveu durante a Segunda Guerra Mundial, né, nos anos 40. Então, ele vivia lá no mosteiro, ele era um padre franciscano da Ordem Menor, que são aqueles padres franciscanos mais digamos assim, severos, né? A regra deles é mais severa, porque eles ficam enclausurados. E aconteceu que uma certa noite, altas horas da noite, né? O convento já estava fechado, a igreja já estava fechada, e os irmãos, né, franciscanos já estavam dormindo, quando de repente começaram a ouvir uma barulhada lá embaixo na igreja. Muitas vozes. Como se o povo tivesse invadido a igreja no meio da madrugada. Aí o superior foi para o irmão que era responsável pela fala porteira. O que a barulhada dizia? A barulhada dizia assim: queremos ver o Padre Pio, queremos ver o Padre Pio. Ficavam dizendo isso. Gritando, queremos ver o Padre Pio. Aí o superior foi até o irmão que ficou responsável da porteira naquela noite e perguntou: irmão, você esqueceu de fechar a igreja? Olha que o povo está lá embaixo gritando, fazendo mal barulhada. Aí o irmão ficou assim confuso: não, eu tinha fechado a igreja. Ué? Aí ele correu lá, né, esse que era responsável. Quando ele desceu lá e olhou para a igreja estava vazia. Tinha ninguém, tudo escuro, fechado. Não tinha ninguém lá. E o irmão ficou muito assustado, correu de volta, falou pro superior: não tem ninguém lá embaixo não, tá tudo vazio, a igreja está fechada. Aí eles já sabiam, né, sobre o irmão Padre Pio, que já era santo, claro. Foram ao Padre Pio para perguntar o que aconteceu. Tinha acontecido, né? Foi na manhã seguinte, né? Aí perguntaram. Padre Pio contou para eles que aquela zoeira foram alguns soldados que participaram de uma batalha. Um batalhão inteiro. Um batalhão inteiro, que participaram de uma batalha naquele dia e tombaram, né, nessa batalha, né, durante a guerra. E Deus havia concedido a eles a graça de irem visitar o Padre Pio antes deles irem para o céu. Então, foi essa a explicação que... Aí o Padre Pio falou, que eu estava fazendo muita oração e penitência por todas as pessoas que estavam perecendo na guerra. E então Deus concedeu essas almas que viessem aqui para me agradecer antes de partirem. Então isso foi uma das coisas. Houve de um padre também, de um irmão religioso que morreu queimado, e uma noite apareceu o Padre Pio dizendo: eu vim aqui te pedir orações por mim, porque já tem 100 anos que eu estou no purgatório e eu só vou sair de lá no dia que você mandar celebrar uma missa por mim. Aí, como muitas vezes o demônio tentava ele, o superior achou melhor olhar nos recordes do mosteiro, nos recordes dos Fade, para saber se houve aquele Fade com aquele nome que morreu dessa maneira. Aí descobriram que sim. Aí mandaram celebrar a missa por ele. Então, isso é um dos fatos da experiência que ele teve com almas do purgatório. E temos um vídeo, um antigo, cassete ainda, videocassete, VCA, que
a última missa do Padre Pio. Tem na internet disponibilizado. Então ali tinha uma moça, Gena, que ela nasceu sem a pupila dos olhos. Então ela era cega de nascença porque ela não tinha o principal, né? A menina dos olhos para poder enxergar. E essa menina, quando estava assim, com uns 10, 12 anos, sentiu o desejo, né, de ir ver o Padre Pio, e dizia para a avó dela: eu tenho certeza que o Padre Pio vai me curar. Vamos lá, vamos lá. E aí, quando estava no caminho para o Padre Pio, a menina, só de estar andando no caminho, a menina recebeu a cura. Foi curada. E foi curada e quando chegou lá, falou, o Padre Pio falou: eu sabia, eu tinha pedido ao Nosso Senhor por você e tudo. E no vídeo mostra essa menina que sem a pupila dos olhos, mas colocando uma água numa garrafa, com uma garrafa que tinha a boca bem pequena, jogando ali para ver. Então a menina recebeu a cura. Bom, mas a gente poderia ficar aqui realmente falando do Padre Pio muito tempo, mas o que a gente assim acha bem interessante, assim, como que ele tinha o dom de responder aquilo que as pessoas perguntavam em pensamento, e ele tinha o dom de ver aquilo que a pessoa estava escondendo dele, aquilo que a pessoa queria omitir dele. E ele tinha esses dons, e ele ainda tinha uma coisa: ele era uma pessoa de um espírito muito brincalhão. Conta também que uma menina inglesa, uma criança foi se confessar com ele, e quando a criança saiu, perguntaram para ela: ué, que língua que você falou com o Padre Pio? Que ele só fala italiano? Ela falou: eu falei com ele em inglês. E ele falou contigo em inglês? Sim, nós conversamos em inglês. A criança saiu dizendo que foi em inglês a confissão dela. E todos ficaram surpresos porque ele não falava inglês. Então, ele tinha o dom das línguas, e ele tinha o dom de também olhar assim para as pessoas e dizer: olha, que nem no caso dessa fita, olha, ele é a pessoa com quem você vai se casar e vai ser feliz. Aqui está. Então teve um casal americano que estavam lá, não se conheceu, e a moça dá um testemunho nessa última missa do Padre Pio, que os pais dela, foi o Padre Pio responsável pelo casamento deles, que eles não se conheciam, mas o Padre Pio falou: essa é a moça com quem você vai se casar e vai ser feliz. E eles então falaram: olha, já que o Padre Pio disse que nós vamos nos casar, é bom que a gente se conheça e tudo, e acabou que eles se casaram. E o Padre Pio que fez o casamento. Então é isso. Então o Padre Pio tinha um amor muito grande por Nosso Senhor Jesus Cristo e pela Virgem Maria. Ele era muito devoto de Nossa Senhora, muito. E ele ficava muitas horas no confessionário. As pessoas diziam que humanamente era impossível que um sacerdote aguentasse tantas horas ali ouvindo confissões. Sem comer, sem beber. E dizer que ele comia menos que um passarinho. Que ele comia muito pouco, ficava muitas horas, e ele foi responsável realmente de muitas conversões. Muitas pessoas se converteram, e principalmente muita gente curiosa, né, que ia lá para conhecer o padre que tinha as chagas e acabavam se convertendo. Igual esse jornalista mesmo, que tinha esse desejo de conhecer, e ele acabou se convertendo. E muitos outros. Então nós também agradecemos muito a Deus pela oportunidade de ter conhecido um padre da nossa época. Padre Pio morreu em 1968, no dia 23 de setembro. O dia em que estava completando 50 anos das chagas. Mas Deus o curou 2 dias antes dele morrer. Toda a ferida dele desapareceram. Incrível, né? E ele morreu falando: Jesus, Maria e José. O corpo do Padre Pio está intacto, foi exumado, está intacto. Então realmente, a gente imaginava que isso iria se passar. Pra gente não foi nenhuma surpresa dele ter se tornado santo.
e somos felizes por hoje ele ser chamado São Pio de Petrolcina. E ele vai sempre ser para a gente o nosso Padre Pio. Então nós vamos pedir a ele, né, para nos ajudar, né? São Pio de Pietrelcina, rogai por nós. Padre Pio. Nossa. Tem gente que ama a Deus com tanta intensidade, com tanta devoção, que às vezes a gente pensa que isso nem é possível, mas é possível. É possível da pessoa amar a ponto, como a gente viu a história dos mártires, as pessoas amam a ponto de, nem se a sua vida estiver em risco, ele não renuncia àquela fé. Ele fica firme. Essa pessoa faz o que nós todos temos que fazer. Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar a Deus sobre todas as coisas implica um compromisso muito grande mesmo com Deus. Porque para a gente poder amar a Deus sobre todas as coisas, a gente tem que renunciar a muita coisa. Então é isso. Então, quem é Jesus, acho que quando a gente consegue descobrir quem é Jesus, a nossa vida nunca mais vai ser a mesma, vai fazer muita diferença. Então, nesse evangelho, quando Jesus pergunta, quem dizes que sou eu? Quando a gente sabe essa resposta, a gente se torna realmente um grande admirador, seguidor. A gente se torna um Cristo em nós. Porque guardamos os seus mandamentos. Não é o próprio Jesus que diz isso? Quem me ama, guarda os meus mandamentos. Então a gente vai ficando por aqui. Obrigada a todos que continuam se inscrevendo. Cada dia nós temos 1 ou 2 inscrevendo no canal. Obrigada. Fiquem com Deus. E que o Senhor abençoe. E que o Padre Pio interceda por nós lá na glória do Senhor. Interceda pela humanidade, especialmente pela paz no mundo. Então nós pedimos ao Senhor que permita que o Padre Pio interceda por nós, porque a oração dele é uma oração muito forte. E Padre Pio, rogai por nós, pela paz no mundo, rogai pela paz na Rússia, na Ucrânia e em todos os outros lugares onde muitas pessoas estão sendo oprimidas, passando fome, com que o mundo se torne melhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Paz de Cristo para o mundo inteiro e para todos nós. Tchau. Paz de Cristo. Tchau.